Olá! Hoje no Mundo Político, o regime de recuperação fiscal em análise na Assembleia. O projeto do governo Zema, que trata da adesão ao programa da União, foi desmembrado, pautou audiência pública e ciclo de debates e começa nessa semana a ser votado nas comissões. A matéria desperta dissidências na base governista e tem sido alvo de duras críticas da oposição. Quais as perspectivas para sua aprovação na reta final do ano legislativo? Os impactos para políticas públicas e a margem para modificações. Eu converso com o deputado estadual Arnaldo Silva, do União Brasil, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Mineiro. Obrigado por estar conosco mais uma vez no Mundo Político, deputado Arnaldo. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade, já de início parabenizando pelo trabalho que é feito por este programa, que sem dúvida nenhuma leva esclarecimentos a toda a população de Minas Gerais. Sempre um prazer recebê-lo. Deputado Arnaldo, o primeiro round do RRF na casa, digamos assim, deve ser a apreciação prevista para essa terça-feira na CCJ, onde o senhor é relator e presidente. Por que o substitutivo apresentado na semana passada, deputado Arnaldo, desmembra a matéria, separando aí a parte relativa ao teto de gastos estadual? Olha, é importante, em todas as oportunidades que eu tenho falado em relação ao regime de recuperação fiscal, nós temos que aproveitar para trazer mais esclarecimentos, compartilhar isso com a população de uma forma geral. O primeiro ponto que eu tenho falado sempre, esse projeto de lei, esse regime de recuperação fiscal, ele não paga a dívida do Estado. O nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, muito bem colocou em relação a isso, de que nós não vamos resolver o problema da dívida do Estado. Nós estamos aí ganhando tempo, é um formato de se ganhar tempo, a rolar essa dívida e pagar ao longo de 9 anos o custo dessa dívida para que ela também não aumente num patamar maior do que aquele que já está. Isso é um ponto fundamental. O que nós fizemos na Comissão de Constituição e Justiça, e é o que nós temos procurado fazer durante todo esse período que nós estamos à frente da presidência e contando com os nossos colegas parlamentares que compõem o colegiado na CCJ, é poder contribuir dentro dos contornos que nós temos de atuação da própria Comissão de Legislação e Justiça. Quer dizer, nós não somos ali, nós não integramos uma comissão de mérito, nós estamos limitados a uma avaliação de jurisdicionalidade, constitucionalidade, dos procedimentos formais da tramitação no processo legislativo. Dentro dessa limitação, nós já conseguimos dar uma contribuição que eu espero que ela seja acatada e a gente possa aprovar o substitutivo na reunião que nós vamos ter nesta terça-feira, que vai poder clarear 3 pontos fundamentais, que é em relação à questão do Fundeb, de deixar muito claro que os recursos oriundos do Fundeb serão aplicados no Fundeb, quer dizer, dentro ali do escopo do próprio Fundeb. Que é o Fundo de Educação Básica. Exatamente. Em relação aos convênios, a manutenção durante o regime de recuperação dos convênios com os municípios e com as entidades na forma que já é realizado hoje em dia, ou seja, não haverá nenhum prejuízo na realização desses convênios, isso ficou claro no texto do substitutivo que eu apresentei, e por fim também deixando textualmente grifado no texto, colocado no texto do regime, a questão de que qualquer alienação de patrimônio, ou seja, a venda de estatais, os recursos dessa alienação serão direcionados para o abatimento da dívida, seja ela a dívida interna ou mesmo essa dívida com a União. Esses pontos ainda estavam, digamos assim, não claros no texto original, isso exatamente, que se notou? Assim, talvez em algumas situações, como é o caso do Fundeb, como há uma legislação federal, nós estaríamos assim, obrigados e atrelados, uma legislação estadual não iria modificar, mas para deixar isso sem nenhuma dúvida, para que não pare de qualquer tipo de má interpretação, e como isso foi objeto de discussão na audiência que nós fizemos, a audiência conjunta entre a Comissão de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Administração Pública, então eu vi que já era um momento para a gente avançar nisso dentro do escopo de avaliação da própria comissão. E o teto de gastos, como é que fica? Em relação ao teto de gastos, é mais por uma determinação legal também, para que não tenhamos aí qualquer questionamento em relação à competência da matéria de lei ordinária e lei complementar,
nós também achamos por bem fazer essa separação, porque o texto e o objeto do que diz respeito ao teto de gastos tem total relação com as matérias de competência de lei complementar. Então nós temos uma divisão mais em relação a isso, para que não gere qualquer questionamento procedimental. É esse o papel da Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é que os dois projetos agora caminhem paralelamente, este original, né, que trata, digamos assim, do escopo mais amplo do regime, e o do teto de gastos, que o governo ainda precisa encaminhar agora um projeto de lei complementar. Né? Os dois projetos, dentro da ótica e dos pressupostos que foram apresentados pelo governo, os dois projetos eles são necessários e são interligados. Não há que se falar na aprovação de um deixando, né, o outro de ser aprovado, que isso geraria, inclusive, uma desconformidade no plano de recuperação que acompanha o regime de recuperação fiscal. Deputado Arnaldo, o governo enviou nesse detalhamento do RRF para cá só quando o prazo estava mais exíguo, né? Agora estamos aí há praticamente 2 meses, né? Com a Assembleia tendo esse tempo para se debruçar sobre um plano bastante complexo, né? Que envolve aí dezenas de arquivos, enfim, planilhas. Foi uma estratégia deliberada do Executivo dar menos tempo à Assembleia? Não, acredito que não. Assim, a minha linha de análise e compreensão é sempre buscando a boa-fé nos atos e principalmente na forma de gestão, dos encaminhamentos do governo do Estado através aqui da Assembleia Legislativa. Esse regime ele já foi muito controverso desde o seu início. Eu acho que ele teve um início muito conturbado. Houve equívocos na forma de condução, de diálogo, do debate. O primeiro projeto chegou a casa em 2019. Exatamente. Né? Isso é muito bom que a gente deixe claro aqui. O primeiro projeto de 2019 e um projeto totalmente diferente desse que está tramitando agora. Isso também é importante que a gente faça essa separação, até porque a lei federal também foi modificada, a lei federal que dá o embasamento para o regime de recuperação fiscal. E todo esse processo de indas e vindas e reorganização desse projeto, eu vejo que não houve, de forma alguma, nada proposital nesse sentido, até porque isso só prejudica na avaliação. Né? Quanto mais tempo para um projeto dessa natureza, melhor é. Quanto mais tempo que a gente possa se debruçar, procurar exaurir todas as formas de avaliação, de interpretação, buscar novos caminhos, eu tenho falado isso o tempo todo. Eu não vejo hora nenhuma dentro da Assembleia de Minas qualquer parlamentar que não esteja interessado e disposto a colaborar com o enfrentamento da situação da dívida pública do Estado. Eu não vejo isso, mas há posições diferentes, distintas, e elas precisam ser consideradas. Dentro dessas posições, né? Na última semana, deputado Arnaldo, em um ciclo de debates promovido aqui na Casa, idealizado ali pelo deputado Lucas Lasmar, auditores fiscais de estados que já aderiram ao regime, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, trouxeram relatos de que a medida não saneou as contas dos estados, impôs sacrifícios diversos a servidores e precarizou políticas públicas. Minas não corre o risco de ir pelo mesmo caminho se insistir nessa adesão? Tudo isso precisa ser considerado, ponderado e avaliado. É esse o papel que nós estamos fazendo no momento de debate do projeto. Pode-se perguntar, mas por que isso não foi debatido antes? Foi debatido antes. Foi debatido quando chegou o projeto aqui em 2019, foi questionado uma série de questões, tanto que o projeto de 2019 não avançou. Houve já um encaminhamento com sugestões de medidas e isso vem sendo debatido. E o momento ideal para que esse debate se aprofunde é justamente esse, onde nós temos agora um novo texto legal, vamos dizer, um novo projeto de lei que trata do regime, que é o substitutivo apresentado pelo governo, e que nós estamos fazendo esse papel. Fazendo na comissão, vai ser feito na comissão de administração, que é a comissão de mérito, e vai ser feito na comissão de fiscalização financeira, que também é comissão de mérito. O ponto-chave que eu acredito que todos estamos questionando e levando esse questionamento ao governo será que nós só temos este caminho? Será que é só esse o caminho do regime de recuperação para o enfrentamento
da dívida do Estado para com a União, ou nós temos outros caminhos que nós podemos enxergar fora da lei complementar que regulamenta os mecanismos de estados endividados que queiram arrolar ou parcelar ou apenas financiar a sua dívida com a União. Esse é um escopo, mas nós não temos outros mecanismos de abatimento, de enfrentamento da dívida, de diminuição desse valor. Vamos ponderar outras formas aí para que não haja um sacrifício tão grande. E a questão do investimento ela é muito séria, porque quando você impõe ao próprio Estado limites de investimento, amarras, você coloca aí obstáculos muito graves do ponto de vista de investimentos, o Estado vai ficar aí numa paralisia durante alguns anos muito séria, sem falar os outros reflexos, os outros desdobramentos. Muita gente tem falado que precisaria se construir saídas políticas, né, alternativas ao RRF. O senhor, pessoalmente, vislumbra, por exemplo, que tipo de alternativa? Olha, nós temos que separar, primeiro, a questão de que há uma lei federal que trata do endividamento. Se eu não quero pagar a dívida, ou se eu não posso, ou se eu não estou em condição, e eu tenho só que arrolar, e eu tenho que financiar isso ao longo do tempo que é previsto na lei, aí eu vou para esse caminho do regime. Mas o Estado de Minas, ele tem condições de buscar outros caminhos. Nós temos que melhor discutir, por exemplo, essa questão da renúncia fiscal, das isenções que são dadas hoje no Estado de Minas e que cresceu esse volume de isenções. Inclusive no projeto essas isenções só começariam a cair em 2029. Assim, e a lei federal ela não te obriga a optar por esse caminho, né? Esse caminho foi uma opção de governo, de gestão. Quer dizer, a gente respeita a opção, mas nós não somos obrigados a aceitá-la como opção. O parlamento está aqui para isso, para fazer essa discussão. E nós temos outros caminhos. A possibilidade de se discutir com o governo federal a federalização de algumas das empresas públicas, uma ou outra, no sentido de abatimento ou até mesmo de pagamento total da dívida. Isso foi tratado, isso foi apresentado? Após a audiência que teve aqui na semana passada, né, conjunta das comissões, o governo já encaminhou um ofício, parece ao governo federal, para ver se evolui essa conversa sobre a Codemig, né, um repasse da Codemig ao governo federal. Mas precisa de política para uma engenharia dessa sair do papel, né, deputada? Política e disposição. Nós precisamos enxergar aqui, por parte do governo estadual, a disposição de poder sentar à mesa com o governo federal e buscar caminhos para poder pagar a dívida, diminuir o montante da dívida, fazer esse enfrentamento sem penalizar tanto o Estado. Esses caminhos eles existem. A Assembleia está totalmente disposta a ajudar nessa construção, né? Nós temos hoje um mineiro à frente da presidência do Senado Federal, que é um papel importantíssimo que pode nos ajudar nessa interlocução. E esse instrumento tão importante, eu não vejo que ele está sendo utilizado como poderia ser utilizado. É o governador Romeu Zema que falta talvez assumir as rédeas desse processo? Eu vejo que isso pode ser muito de uma concepção interna da própria equipe econômica do governo. A equipe econômica está imbuída e tomada com essa visão, isso ficou muito claro aqui na audiência conjunta, de que o caminho, ou o melhor caminho que eles enxergam e que eles entendem dentro da análise deles, que é própria dessa equipe econômica, seria esse. Agora, ouvir o parlamento, ouvir outras ideias, ouvir e buscar outros caminhos, isso é extremamente necessário. Também no ciclo, né, o ex-presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, que esteve aqui nesse ciclo de debates, propôs ali como alternativa um repasse de ações da Codemig, da CEMIG e da Copasa, né, à União, de forma que isso poderia levar a um abatimento de até 52 bilhões de reais nas contas dele da dívida de Minas com o Tesouro Nacional. Ou seja, é um exemplo, né, de engenharia possível, mas tem também a questão da Codemig, a própria federalização da CEMIG já foi cogitada também por deputados da oposição, tudo isso poderia estar no bojo das negociações? Sem dúvida nenhuma, não só poderia, como pode, e as sugestões elas são bem-vindas. O governo, ao meu entender, ele precisa se abrir em relação a isso.
Ele precisa criar esse canal de abertura para novas sugestões, ponderar caminhos diferentes, ouvir inclusive aqueles que eu possa divergir no campo político. Isso é saudável, até para que, se não for viável, eu demonstre que não é viável. Se o governo federal não aceitar determinadas propostas, mas pelo menos houve a tentativa com muita dedicação, com vontade de fazer, com vontade de buscar essa solução. E não se ancorar num único caminho, como se nós tivéssemos apenas esse caminho para a solução. E não é. Até porque nós ouvimos em 2019 que se não fosse aprovado o regime ali, seria o caos. E já se passaram alguns anos e o regime não foi aprovado. E outras situações foram acontecendo. Inclusive, veja bem, se nós tivéssemos aderido ao regime em 2019, a lei complementar era uma, hoje já é outra. Estaríamos discutindo outras contrapartidas, como alguns estados estão fazendo. Exatamente. Por exemplo, o regramento, o formato que se propunha em 2019, ele é muito mais duro do que esse que está agora. Então, se nós passamos alguns anos e já houve uma mudança no ponto de vista de flexibilização, de ter alternativas, aqui um exemplo para ficar claro para quem está nos ouvindo. Em 2019 havia ali a previsão de cortes, inclusive em gratificações, em mudança e proposta de mudança no regime dos servidores públicos. Hoje isso não tem mais. Então, se há claramente aí uma mudança que o próprio tempo permitiu que ocorresse e que hoje ameniza isso, por que nós não podemos buscar outros caminhos? O governo federal ainda não encaminhou ao Congresso, deputado Arnaldo, o projeto que regulamenta as bases do RRF do ponto de vista da União. E há conversas marcadas, segundo a imprensa, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com governadores. Isso é um indício de que nós ainda podemos ter novidades nesse jogo, nessas negociações? Para mim fica claro que isso é um indício de que, mais uma vez, nós temos que esperar e nós podemos aguardar. O que acabamos de dizer aqui, se em 2019 nós tínhamos um regramento jurídico federal que impunha, se você quer aderir ao regime, você tem que seguir essas regras aqui. E isso já foi modificado. E se nós podemos ainda enxergar uma possibilidade de mudança para melhor, por que não estabelecer esse diálogo? Por que não aproximar cada vez mais dessa tratativa institucional? Nós estamos falando aqui de chefes de Estado, nós estamos aqui um governador do Estado, nós temos um presidente da República. Independente de bandeiras políticas partidárias, cada um tem que fazer a defesa ali do ente que governa e que está à frente na liderança, né? Então nós precisamos fazer esse trabalho. E buscando uma solução para bater a dívida, sem que dúvida, seria o aspecto principal para o senhor, e não só arrolá-la. Arrolar a dívida pode ser um caminho a partir do momento que eu já vislumbre caminhos de que ao longo desse período também eu vou ter condição de abatimento. Arrolar a dívida só para dizer, olha, daqui 9 anos eu tenho ali um novo enfrentamento a fazer, eu vou só tomar um fôlego agora, mas eu ainda não sei como que vai ficar lá na frente, talvez não seja o melhor caminho. A oposição tem insistido, deputado Arnaldo, que fará obstrução total ao projeto, por entender que ele não resolve a situação do endividamento e apenas empurra problemas para futuras gestões. Pela mobilização que o senhor tem visto da base nos últimos meses, mesmo que haja dissidências, o senhor entende que a matéria tem condições de avançar hoje, por exemplo, no quadro de hoje da Assembleia? Olha, é uma matéria complexa, é uma matéria que vai exigir de todos nós aqui, como já está exigindo, dedicação, empenho, estudo, poder realmente abrir-se para esse diálogo. A obstrução ele é um caminho legítimo, regimental, e tem os seus limites também impostos pelo próprio regimento, e ainda é muito prematuro para dizer se há já um consenso, se já há maioria ou não em relação a isso, porque o projeto ele não terminou ainda nem a sua fase inicial. Nem a primeira comissão. Que é na primeira comissão, que é a CCJ, e que já houve avanço. Depois vai para FFO e administração pública. Vai passar por essas duas comissões de mérito e ao final para o plenário. Então o projeto ele vai poder receber emendas, ele vai sofrer aí um debate extenso, está tendo esses movimentos
independentes da tramitação, que é o que ocorreu, por exemplo, com esse ciclo de debate sobre o endividamento do Estado, que foi muito importante que acontecesse. Nós teremos outras audiências públicas e há tempo hábil para isso. Embora nós temos um marco final para dezembro, a necessidade de apreciação do projeto, mas esse período vai permitir com que a Assembleia faça uma discussão aprofundada em relação a isso. A questão dos subsídios que o senhor colocou mais cedo na entrevista, por exemplo, pode ser enfrentada nas comissões de mérito? Ela precisa ser enfrentada. Esses números, hoje, se eu não me engano, o governo do Estado está aí na ordem de 14 bilhões de isenções por ano, né? E ele fala aí na questão de redução de 20% a partir de 2029. A discussão não se pode fazer isso num prazo mais reduzido, não é possível que a gente possa avançar nesse sentido e talvez se a gente diminuir essas isenções, nós não podemos também diminuir o montante da dívida, nós não podemos diminuir os impactos dessas restrições e desse, vamos dizer assim, desse formato que está se colocando aí como imposição ao Estado. Nós precisamos discutir, precisamos colocar isso de forma muito clara. Deputado Arnaldo, em votações recentes, né, como a do projeto ali que reajustou o ICMS de produtos supérfluos no Estado, nós vimos muitos deputados da base externarem críticas pontuais ao governo, de diversas ordens. O senhor mesmo foi um deles, chegou a dizer à época que o governo tinha um problema de essência, na visão do senhor, em não respeitar devidamente o trabalho parlamentar. Como é que está hoje esse clima na base? Melhorou alguma coisa de lá para cá nesse segundo semestre? Tivemos uma troca de secretário de governo, saída de Gigoretto para entrada do deputado Gustavo Valadares? Olha, eu vou dizer alguns pontos que eu acho que servem para colaborar, tanto do meu ponto de vista pessoal, quanto em relação ao sentimento que eu tenho na casa. A disposição da grande maioria dos deputados na Assembleia de Minas é de colaborar e de ajudar a fazer com que as coisas caminhem, avancem no sentido da gente direcionar solução às demandas públicas do Estado. Esse é um ponto. No meu ponto de vista pessoal, o governo ele tem sim uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de fazer essa interação. É o que nós estamos dizendo aqui. A equipe econômica ela pode ser capacitada, preparada, ter conhecimento, ter a sua visão própria de como conduzir a gestão econômica do Estado. É para isso que o Executivo é eleito e é qualificado e capacitado para a gestão do Estado. Mas saber ouvir, ter a sensibilidade de estabelecer um diálogo contínuo, isso diminui demais os nossos erros. Isso serve não só para a política, mas para a nossa vida no dia a dia. Se eu estou disposto a ouvir, se eu estou disposto a ter um pouco de paciência para compreender até quem diverge de mim, isso muda completamente a realidade. E ainda está em falta? Eu acho que ainda tem a dificuldade. Se a Assembleia está a todo momento dizendo, olha, vamos buscar outros caminhos, será que não há outros caminhos? Vamos criar aí uma comissão formada por representantes de todos os poderes e vamos a Brasília buscar novos caminhos. Por que não tentar fazer isso? Por que não tentar ouvir as opiniões que são diferentes das minhas? E se esgotar esse caminho, eu vou dizer, olha, eu ouvi, eu dei a oportunidade de buscar outros caminhos, mas vocês viram que não há outro caminho. O caminho que restou é esse. E eu tenho certeza que a Assembleia estaria muito mais tranquila e mais convencida se ela tivesse participado exaustivamente da busca de outros caminhos. Na questão de emendas, né, que sempre aparece no meio dessas queixas e críticas, como é que o senhor está vendo o ritmo de pagamentos? Tem seguido uma coerência? Enfim, as emendas hoje são impositivas, mas o governo ainda maneja o ritmo de pagamento delas, né? Isso é natural que o governo faça todo o seu planejamento, a sua organização em relação aos pagamentos, não só das emendas, mas das suas obrigações enquanto Estado. Quer dizer, o planejamento de contas é algo que compete ao governo. As emendas impositivas foi um avanço
inclusive na mudança desse novo cenário que nós temos do poder legislativo em todo o país, das câmaras municipais, assembleias legislativas ao Congresso Nacional. As assembleias especificamente, vamos falar da Assembleia de Minas, ela cria com as emendas impositivas mais autonomia, mais liberdade, mais independência ainda do que aquela que já era prevista na nossa Constituição. É um poder hoje que tem mais voz nas soluções, mais voz nos encaminhamentos, nas discussões e nos debates. Isso é muito salutar e muito importante. A gente está percebendo isso nitidamente na própria relação do Congresso Nacional para com o Poder Executivo Federal. Deputado Arnaldo, uma última pergunta para encerrar a nossa entrevista, né? Em paralelo ao regime de recuperação fiscal, o governador também encaminhou uma PEC que revoga ali os dispositivos constitucionais que exigem a realização de referendo popular para desestatizações, né, de empresas públicas mineiras e reduz também quórum para aprovação dessas matérias. O próprio presidente da Assembleia, Tadeu Martins, né, deu declarações cautelosas sobre essa PEC, que, nas palavras dele, né, retira aí um mecanismo de escuta da população. Como é que o senhor está vendo as perspectivas dessa matéria? Né, ela ainda não avançou na CCJ, que é a comissão que o senhor preside. Ela pode avançar esse ano ainda ou é discussão para o ano que vem? Eu acho que o tempo é muito curto para esse ano, em razão de que nós temos aí o regime de recuperação fiscal, que é uma matéria extremamente complexa e que vai exigir uma extensão maior no campo do debate. Nós temos o orçamento do Estado para poder aprovar ainda esse ano e a própria natureza da matéria em relação à retirada do referendo e a questão do quórum, ela também vai exigir um debate bem aprofundado. Então, acho que o prazo é muito curto. E eu volto a dizer assim, da mesma forma, olha só, o governo usa como argumento que isso sempre foi uma matéria que ele defendeu. E é verdade, quer dizer, o governador ele nunca escondeu o caráter de diminuição do Estado, de querer modificar essa questão das estatais, e é legítimo da parte dele fazer essa defesa. Mas se o referendo é algo que exige do Estado, ou que, vamos dizer assim, demanda tempo, um pouco mais de complexidade, mas não haveria tempo hábil já no primeiro mandato, quer dizer, 4 anos para fazer um referendo? Esse referendo já não poderia ter sido realizado? Eu realizaria o referendo, escutaria a população, eu já teria o resultado dele e isso já teria sido resolvido do ponto de vista de cumprimento da exigência da Constituição do Estado. A retirada do quórum, esse ponto, assim, eu sou extremamente... Diminuição do quórum, né? Essa diminuição do quórum, retirada não, corrigindo, né? A diminuição do quórum para poder aprovar matérias dessa natureza, veja bem, vamos dizer que a Assembleia, por hipótese, a Assembleia tome esse caminho de que retira o referendo da Constituição do Estado, que já foi algo colocado ali propositadamente para que se crie, vamos dizer assim, uma cautela maior e escute a população antes de se desfazer de 2 empresas que são empresas essenciais do Estado. Nós estamos falando aqui de saneamento básico, a questão de distribuição de água e tudo, e a questão da energia elétrica. Então, assim, se eu retiro o referendo e eu faço a diminuição do quórum, eu estou, assim, dando um cheque em branco ao Poder Executivo para promover a venda dessas empresas, que são empresas que têm uma história, que têm um patrimônio, que têm um valor aí agregado muito forte. Então, diminuir o quórum, do meu ponto de vista, vai na contramão, inclusive, de todo um processo legislativo que nós temos encontrado aqui em relação à Assembleia. Em relação ao referendo, é uma matéria que nós vamos precisar realmente nos debruçar em relação a ele para saber se é o caminho ou não. E talvez a própria Assembleia fazer essa escuta à população, e nós temos mecanismos para isso. Vamos aguardar então os desdobramentos. Muito obrigado por mais essa entrevista conosco no Mundo Político, deputado Arnaldo Silva. Eu é que agradeço o convite, sempre estaria à disposição. É um prazer poder participar deste programa, como eu disse e repito, da importância, a forma como tem sido conduzido aqui, levando informação e compartilhando os momentos essenciais aqui da Assembleia em toda Minas Gerais. Eu conversei com o deputado estadual Arnaldo Silva, do União Brasil, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia.
Falamos sobre as perspectivas de tramitação do projeto que trata da adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal com a União na reta final do ano legislativo, as modificações possíveis e os embates que a matéria suscita entre as forças do Parlamento Mineiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.